a verdade presente sobre o tempo do fim, fenômenos psíquicos, conspiração da nova era. Para que direção este mundo está indo? Em outubro de 1938, 31 de outubro para ser exato, Orson Welles estava apresentando aquela novela de rádio muito famosa, A Guerra dos Mundos. Ao Welles narrar aquela novela, escrita originalmente por H.G. Wells, mas sendo agora apresentada por Orson Welles, ele descreveu um fantástico ataque sobre os Estados Unidos da América. Era uma ficção, você percebe, naquela noite de outubro. Era uma descrição dos marcianos vindos do espaço invadindo a Terra. Na verdade, Orson Welles usou todos os efeitos sonoros como se fosse real. Ele descreveu monstros de metal mais altos que arranha-céus, soltando fogo e demolindo tanques, destruindo soldados. Ele disse que na Filadélfia 3.000 soldados haviam sido mortos. Em Los Angeles, outros 5.000 haviam sido mortos. Ele descreveu vitórias alienígenas, descreveu aquelas criaturas como assassinas. Ele descreveu um pandemônio se espalhando por toda a América, tudo com efeitos sonoros como se fosse verdade. Agora, 4 vezes durante aquele programa naquela noite, o apresentador assinalou que isto era simplesmente uma representação dramática, uma versão atualizada da Guerra dos Mundos de H.G. Wells. Mas as pessoas perderam os anúncios. Elas realmente pensaram que os Estados Unidos estavam sendo invadidos por seres alienígenas do espaço. Eles realmente pensaram que esta seria a última noite na Terra. Algumas pessoas colocaram suas máscaras de gás e correram para as ruas. Outras, como este homem no Harlem, olhou para fora da janela, para o céu, gritando aterrorizado, petrificado, procurando aqueles seres marcianos, aqueles seres metálicos que estavam descendo. Alguns indivíduos colocaram toalhas no rosto e correram para a rua, porque acreditavam que um gás marciano venenoso havia sido espalhado. Uma senhora, por exemplo, vendo outros em seu apartamento fugindo pela saída de incêndio, chamou uma amiga e disse: "Você já os viu? Estes seres assassinos, estas criaturas horrorosas?" E continuou: "Eu não consigo pensar, eu não consigo imaginar sendo levada por estes seres e ser destruída por eles. Eu prefiro muito mais cometer suicídio e morrer por uma medicação a ser destruída e ter meu corpo pulverizado por essas criaturas marcianas." Na verdade, vários suicídios foram relatados naquela noite de outubro. No dia seguinte, o jornal Daily de Nova York tinha a seguinte manchete: "Guerra simulada do rádio espalha terror pelos Estados Unidos." Não foram apenas as pessoas simples, ingênuas que foram enganadas naquela noite de outubro. Cientistas graduados, homens de mentes abertas que tinham a capacidade de pensar sobre vidas em outros planetas, eles também foram enganados. Intelectuais foram enganados, sociólogos foram enganados, filósofos foram enganados. O povo em geral, um grupo representativo dos americanos, realmente acreditou que os Estados Unidos estavam sendo invadidos e uma grande catástrofe se aproximava. Na verdade, médiuns, filósofos da nova era, por vários séculos, têm profetizado uma grande catástrofe vinda do espaço. Na verdade, se você olhar hoje os ensinamentos dos médiuns, dos astrólogos, dos adivinhos da nova era, embora eles variem às vezes no que dizem, existe um pensamento em comum partindo desta bola de cristal.
existe um pensamento ocorrendo entre muitos destes filósofos mediúnicos de hoje. E este pensamento é de que existe uma grande catástrofe se aproximando. O pensamento em comum é de que existem extraterrestres querendo invadir a Terra. Na verdade, alguns dos médiuns estão dizendo que um grande buraco aparecerá no chão de uma câmara subterrânea, de uma pirâmide, e este grande buraco marca o ano 2000. Pegue, por exemplo, o astrólogo do século XVI, Nostradamus. Foi Nostradamus quem disse que 2/3 deste mundo será destruído por uma praga antes do ano 2000. Edgar Cayce, alguns o chamam de profeta adormecido. Cayce disse isto, ele disse: as regiões polares irão derreter, e quando estas regiões polares derreterem, ocorrerão grandes inundações, as áreas tropicais ficarão mais frias, e ele continua: antes do ano 2000 podemos experimentar grandes catástrofes. Eu me pergunto, entretanto, em quem devemos acreditar? Nestes médiuns falando sobre uma grande câmara nas pirâmides? Em quem devemos acreditar? No astrólogo do século XV, Nostradamus, que está falando sobre 2/3 da Terra sendo destruídos por uma praga? Em quem devemos acreditar? Devemos acreditar em Edgar Cayce, que fala sobre grandes inundações e catástrofes que acontecerão? Existe um fato muito interessante se você investigar os médiuns, astrólogos. Eles estão falando sobre catástrofes, mas existe todo um grupo de outras pessoas, ou os da nova era. Os da nova era não falam muito sobre catástrofe, não falam sobre destruição. Eles falam sobre o alinhamento das estrelas. Eles estão falando sobre a configuração astrológica das estrelas. E eles estão falando sobre uma nova era de Aquários entrando no ano 2000. Uma era de paz e uma era de amor. Bem, eu não tenho como objetivo, nesta noite, examinar todos os aspectos da astrologia e fenômenos psíquicos. O meu objetivo não é examinar todos os aspectos do movimento da nova era. Mas eu gostaria de chamar a atenção para este fato. Esta série de encontros é uma série para descobrir algo que é confiável e estabelecido pela palavra de Deus. Como você pode responder ao contraste e contradição entre os médiuns que estão falando sobre catástrofe no fim e destruição no fim, e a nova era que fala sobre uma nova era de amor no fim? Será que a grande confusão em nosso mundo é arquitetada pelo mestre do engano? O livro do Apocalipse, capítulo 16, verso 14, diz: espíritos de que, irmãos? Os espíritos de quê? Demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo. Apocalipse 16, verso 14. Antes da volta de Jesus, antes da volta de nosso Senhor, surgirão espíritos de demônios que enganarão os líderes políticos e os reis da terra. Apocalipse 12, verso 12 diz: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quando Lúcifer, aquele anjo criado perfeito por Deus, foi expulso do céu, ele foi expulso do céu para a terra, mas a sua completa manifestação não vai ocorrer até que ele tenha muito pouco tempo. Eu me pergunto, se toda esta conversa sobre invasão de outros mundos, eu me pergunto se está acontecendo um condicionamento da mente. Eu me pergunto se Hollywood é parte deste condicionamento. Guerra nas estrelas, ET, seres extraterrestres, Star Trek. Você já percebeu o grande número de filmes de Hollywood que se baseiam em temas espaciais e invasões de outros mundos? Eu me pergunto se médiuns e os adeptos da nova era se uniram. Eu me pergunto, invasões de outros mundos, uma era de Aquários. Será que Satanás está se preparando para aparecer como um anjo da luz? Será que Satanás está se preparando para enganar multidões? Porque o prêmio mais importante é a terra, e Satanás quer a terra? Será possível que antes do tempo do fim, o falso
Cristo, o Satanás, se disfarce como o verdadeiro Cristo? E será que Satanás tentará apresentar uma falsificação da segunda vinda? Na verdade, em Mateus 24, verso 5, a Bíblia diz: porque muitos virão em meu nome dizendo, e o que eles dirão? Eu sou o Cristo. Jesus disse que nos últimos dias muitos diriam, eu sou o Cristo. Mateus 24, verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Será que é possível que alguns cristãos tenham aceito falsos ensinamentos a respeito da segunda vinda de Cristo, e eles também estão se preparando, sem saber, inconscientemente, para uma decepção? A Bíblia diz em Mateus 24, verso 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Você se lembra do que a Bíblia diz? Falsos cristos, falsos profetas, muitos dizendo, eu sou o Cristo, o diabo descendo até você. Eis uma mensagem se espalhando, eis que ele está no deserto, e alguém lhe dissesse, Cristo já voltou em glória espetacular. E se um ser com esplendor deslumbrante se disfarçasse de Jesus? E se este ser de esplendor deslumbrante pudesse até fingir curar pessoas? Porque a Bíblia diz, eles são espíritos de demônios fazendo milagres. Você consegue diferenciar o verdadeiro Cristo do falso Cristo? Você pode diferenciar o genuíno do falsificado? E se por acaso Satanás realmente tentar falsificar a segunda vinda de Cristo? E se Satanás realmente tentar executar uma charada? E se este anjo caído viesse não como um ser horrível, com um rabo longo e um garfo soprando fogo, mas se ele viesse entrando como um ser de esplendor deslumbrante, e se ele decorasse o sermão da montanha, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito, e se ele começasse a repetir o sermão da montanha, e se ele andasse na terra, e se ele afirmasse curar pessoas, você saberia? Você iria a Nova York para vê-lo? Você iria a Los Angeles para vê-lo? Você iria a Chicago ou Detroit para vê-lo? Você iria a Orlando, a Tampa ou a St. Pete? Você iria a Varsóvia, a Polônia? Você iria a Budapeste, Hungria? Se você acreditasse que Cristo estivesse lá curando os doentes? Se a sua esposa tivesse câncer, você a levaria a esse chamado curador miraculoso? Você percebe porque é tão importante entender o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos? Você percebe porque é tão importante, porque decepções acontecerão que podem nos derrubar ao chão?